Professor, sobre o que fala O Sonâmbulo Amador, que é o seu segundo romance? Então, em O Sonâmbulo Amador, eu tentei contar a história de um personagem que se encontra numa situação na qual se exige dele mais atenção a sonhos e uma certa revisão das suas amizades. É alguém que existe no intervalo de um confronto entre um presente insatisfatório e acho que o peso de memórias, de perdas. Então, o sonâmbulo amador é justamente aquele que acaba encontrando nos sonhos expressão para demônios pessoais que ele esperava ter superado e que afloram inconscientemente. Eu acho que todos nós criamos pequenas narrativas sobre quem nós somos, na apresentação que nós fazemos uns aos outros, na entrevista que nós damos, nos websites, nos blogs, nos Facebooks. Então, há uma maneira de você narrar quem você que se torna quase profissional. Nesse sentido, o sonâmbulo amador é aquele que ama sonhar, mas que também carece de uma profissionalização dessa narrativa sobre si. Jurandir, que é o meu herói, ele vai aprender a lidar com essa construção de uma narrativa sobre o eu, que é justamente o momento em que ele ingressa nessa clínica após um surto psicótico e passa a se registrar e a registrar os seus sonhos minuciosamente. E nos sonhos ele encontra, então, a resposta para certos dilemas. Eu tive a impressão também, lendo, que o leitor vai junto com o Jurandir, o personagem principal, um pouco, enfim, nesse vagar com ele, de descobrir, entender o que é sonho, o que é realidade, o que é memória, algumas coisas que me deixaram muito em dúvida, por exemplo, a relação que ele tem com a amiga, que é a Minnie. Enfim, eu imagino que a ideia era justamente construir essas coisas que não estão muito evidentes, é isso? Não, você tocou no ponto central do livro. Se há uma coisa que eu tentei fazer aqui, foi tornar mais evidente para a minha personagem, para o meu herói, as várias dimensões da amizade, nas suas implicações doméstica, erótica, profissional. Então você tem a relação do Jurandir com a esposa, você tem a relação do Jurandir com a colega de trabalho que se transforma em amante, a relação do Jurandir com seu filho ausente e a relação do Jurandir depois com os novos amigos que ele faz no contexto da clínica. Então a metamorfose dessas amizades e a percepção que ele tem dessas pessoas, ela me deu justamente a carne, o estofo do romance. E daí, em parte, porque o sonâmbulo amador é aquele que aprende a reconsiderar as suas amizades através dessa relação, ou desse contraponto entre sonho e memória. Bom, como você disse, são 4 cadernos, o livro é dividido em 4 cadernos. Teve algum objetivo mais explícito chamar isso de cadernos e dividir isso em 4 partes ou não? Teve, sim. A ideia do caderno é porque em certo momento da narrativa fica claro, eu espero que fique claro para o leitor, de que o fato de que estes cadernos estão sendo escritos por Jurandir na medida em que se exige dele o registro das suas memórias e dos seus sonhos num contexto de, digamos, de reabilitação psíquica, ou num contexto de análise, sem tornar a narrativa, digamos, manifesto psicanalítico ou nada assim. Então, esses cadernos pertencem ao autor, pertencem à voz da personagem, e é a maneira como ele se organiza. E eu dei a cada um deles certa unidade, eles têm uma sequência, digamos, levemente cronológica, e com idas e vindas no tempo, e os cadernos refletem esse esforço de alguém que precisa se entender via linguagem. E eles estão baseados, na verdade, numa experiência muito pessoal, numa experiência de registro em diários que eu encontrei de outras pessoas, de pessoas da minha família, depois que elas desapareceram. E então isso me deu a ideia para um romance de alguém que tenta se construir via registro em diário. Você é professor, enfim, brasileiro, nascido em Pernambuco, só que radicado há muitos anos nos Estados Unidos, há quase 20 anos, não é? É verdade. E você é professor hoje na UCLA, na Universidade da Califórnia em Los Angeles, é isso? Exato. Eu vivo fora, eu vivo na Califórnia há 17 anos e atualmente ensino literatura brasileira e portuguesa na Universidade da Califórnia em Los Angeles, conhecida como UCLA.
E eu fico sempre pensando, você imagino que já escrevia ficção antes de realmente entrar para a academia de fato. Muda à medida que você avança nas pesquisas, no ensino e até mesmo pela posição institucional que o professor tem na área da literatura, isso afeta em grande medida o escritor ou não? Afeta no sentido mais mundano e pragmático, eu acho que da questão, que é o tempo. O controle sobre o seu próprio tempo. As exigências de uma rotina de docência, de pesquisa, de publicações acadêmicas, tirou de mim a possibilidade de que eu pudesse escrever os romances que eu queria escrever mais cedo na minha carreira. Então, eu precisei me dedicar a 2 livros acadêmicos, primeiro, antes de me dedicar aos romances que eu já havia começado a escrever mesmo antes. Eu tenho um livro sobre Macunaíma, saído em 98, que coincide mais ou menos com o início da redação do meu primeiro romance. E depois o meu livro sobre Machado de Assis, publicado pela EDUSP, em 2007, que mais ou menos coincide com o início da redação deste segundo romance. Então, você veja, os projetos acadêmicos se desenvolveram paralelamente aos projetos literários, muito embora eles tenham sido priorizados por força das necessidades de uma existência acadêmica institucional fora do país. Então, nesse sentido, sim. Por outro lado, há o fato de que eu acho que a vivência da literatura a partir de uma relação mais analítica, mais racional, mediada pela teoria, pode enrijecer a sua relação com a imaginação literária, com a sua própria busca por um estilo pessoal. No meu caso, isso foi uma questão que me preocupou, mas depois, não. Depois, eu acho que quando você aceita o fato de que o professor de letras é aquele que é, de certo modo, treinado e pago para ler e compartilhar leituras, eu acho que isso só potencializa as suas chances de desenvolver o seu estilo, a sua voz e ter acesso, ou pelo menos registrar isso em forma de literatura, de sua literatura. Eu, enfim, queria utilizar agora dessas duas facetas, do professor, enfim, de quem trabalha com a teoria e de quem escreve também. A gente estava até falando antes aqui um pouco desse momento em que há um número maior, enfim, uma expatriação da personagem e também dos escritores brasileiros que situam personagens no exterior, escrevem a partir do exterior, Exato. Que é o seu caso. Mas no teu caso você escreve a partir do exterior, mas o teu romance é completamente localizado no Brasil, sem qualquer referência a isso, não é? Eu acho que você tem razão. De fato o que acontece agora com a literatura brasileira eu acho um esforço de internacionalização por parte de produtores, por parte de editores, por parte de tradutores e por parte, inclusive, do próprio governo brasileiro, por parte de instituições privadas de mapeamento dessas conexões. Isso faz com que alguns autores brasileiros tematizem a questão do exílio, da viagem, com maior frequência do que o que aconteceu antes, até acho que bem entrado o século XX. Então, é claro que há obras brasileiras que incluem personagens estrangeiros, que incluem o tema da viagem há muito tempo, desde a sua fundação quase. Mas o que eu gostaria de destacar é o fato de que existe agora um discurso sobre a personagem brasileira no exterior, sobre o autor brasileiro no exterior, que é vivido conscientemente, que é inclusive consumido por leitores aqui e fora do Brasil, e que funciona como pauta de opção de carreira por parte de certos escritores. No meu caso específico, eu vivo fora do Brasil há muitos anos e a ambientação dos meus romances, ela continua, eu acho que numa espécie de Pernambuco mítico, talvez. Mas detalhes desses romances, eu acho que só fazem sentido dentro de um cruzamento com o dado externo, dentro de uma presença, ainda que sutil, de personagens que não têm lugar. Eu acho que, por exemplo, no meu primeiro romance, Nosso Grão Mais Fino, a personagem principal, Ana Korama, ela é filha de um industrial americano. Ela é bicultural nesse sentido.
e você tem aí no auge do açúcar brasileiro uma relação muito internacionalizada na ligação entre, por exemplo, a indústria açucareira pernambucana e o chamado Grande Caribe, o sul dos Estados Unidos. Então, muitos dos meus personagens transitam aí. Em O Sonâmbulo Amador, você tem, eu acho que, certa presença da cultura pop americana. Você tem, por exemplo, a reiteração da Coca-Cola, o nome da personagem Minnie, a ideia de alguém que ficou para trás, fiel a uma época, a uma memória, a uma empresa que não é a dele, que não pertence. É alguém que sente nostalgia por um passado que não é necessariamente o dele, sobre o qual ele não tem controle. E essas pessoas estão sempre pensando no lado de fora, em sair dali. Eu acho que Minnie tematiza isso. Eu acho que o amigo, o Walter, do herói Jurandir, que é o Marcos Moreno Prado, tematiza isso. Ele é alguém que saiu, ele é alguém que vê o Brasil a partir de fora. Mas a unidade dos romances ela não depende desse trânsito. Eu fico sempre curioso sobre esse momento atual da literatura brasileira nesse contexto e enfim, para tentar me situar, fico imaginando alguns momentos anteriores, mas não muito remotos, o próximo agora, no caso, na época das ditaduras na América Latina, por exemplo. Eu acho que o Brasil nem teve tantos escritores assim que escreveram a partir do exílio como nos nossos vizinhos. E, claro, uma referência muito forte, eu acho que é o Cortázar com o Jogo da Amarelinha, Exato. que também tem essa relação Paris-Buenos Aires. Exato. E ele escreve a partir de Paris, o primeiro momento ali. É diferente aquele momento do escritor no exílio, personagem no exílio, para o momento atual da literatura nessa mesma condição ou não? Bela pergunta. Eu acho que sim. Primeiro por motivos óbvios. Em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, a escrita a partir de fora, a escrita do autor latino-americano naquele período, não era uma opção deles. Era uma opção que se colocava pelas circunstâncias políticas do período. Me parece que a tematização, por exemplo, da viagem, do deslocamento do exílio hoje, ela vem mais como uma forma de você debater o lugar, ou de você tornar visível o lugar do Brasil numa economia de mercado globalizada e de você tornar visível, eu acho que, identidades que são mais específicas, minoritárias ou de grupos, de comunidades, que existem ou que se identificam politicamente a partir da diáspora, a partir do exílio, a partir do deslocamento. Então, muitas dessas narrativas têm a ver com esse sentimento com esse sentimento que essas personagens e esses narradores têm de estarem fora do lugar, mesmo dentro do Brasil. Ou seja, é como se a identidade nacional brasileira não pudesse oferecer a eles nem esse sentimento de pertencimento que já que já garantiu em outro momento da literatura brasileira esse bem-estar ou essa unidade à literatura anterior, no romantismo, no modernismo, por exemplo, só para citar dois momentos em que o nacionalismo cultural define a tópica das obras. Como você mesmo mencionou, hoje isso passa em grande parte pela questão do interesse de internacionalização, seja dos autores, das editoras ou mesmo do governo. E eu fico também curioso para saber como a literatura brasileira, os autores brasileiros são vistos lá fora hoje, seja por parte da crítica ou mesmo pelos teus estudantes da UCLA. Eles são, enfim, você tem estudantes ali, em sua maioria, americanos interessados por literatura brasileira, enfim, como eles nos olham hoje, a nossa produção? Cada caso é um caso. Do ponto de vista, eu acho que dos estudantes, o que você tem ao nível da pós-graduação, por exemplo, é a presença de brasileiros que vão estudar nos Estados Unidos e que, então, fazem pesquisa sobre a literatura contemporânea. E você tem brasileiros biculturais, por exemplo, essa é uma coisa que valeria a pena mapear, já há brasileiros, filhos de americanos e brasileiros, quer dizer, nascidos lá ou aqui, cuja biculturalidade faz com que essas pessoas tenham um olhar diferente. E você tem uma população grande de alunos americanos de origem hispânica ou latina, de segunda geração ou mesmo de primeira geração, que tem um interesse sobre uma temática mais ampla, que é a latino-americanidade, que é essa ideia
da cultura hispânica. E o Brasil entra aí, pelo menos na Califórnia, acho que no Texas, o Brasil entra aí, como parte de uma unidade maior inclusive que o próprio Brasil. E, então, muitos dos meus alunos são alunos de literatura hispano-americana, alunos de estudos latino-americanos, alunos de programas de literatura comparada, que veem no Brasil um exemplo familiar, mas ao mesmo tempo diferente, fascinante. Então, eu acho que uma das maneiras que nós podemos fortalecer a presença do Brasil no contexto da pesquisa e do ensino é explorar essas ligações. Muito obrigado. Meu prazer.